Shalom! Gostaria de compartilhar mais um Dvar Torah incrível do Rav Yonah Metzger sobre a Parashá que a gente leu na última semana, a Parashá Ki Tisa. Só um parênteses agora, eu gostaria de pedir a todos aqueles que nos seguem para dar o like, comentar, curtir, comentar, compartilhar com os amigos. Vocês podem ver, nossos vídeos não são monetizados, não temos fins lucrativos, não para propaganda nem nada. O único intuito é divulgar a Torá, conhecimento do Boreolam, de Hashem, para o mundo. Então vamos lá. Está escrito na Parashá, no final da Parashá Ki Tisa, que Moshe Rabbeinu, quando ele desceu com a Torá, que ele entregou a Torá, tinha um Keren Or, seria uma tradução livre, mais fechos de luzes emanando da cara dele. E fica a pergunta, de onde era a fonte dessa luz que vinha de Moshe Rabbeinu? E o Midrash conta aqui, quando Moshe Rabbeinu subiu no Shammai para os céus, recebeu a Torá, ficou lá 40 dias, 40 noites, ele foi lá e escreveu a Torá. Sobrou um pouco da tinta com a qual ele escreveu a Torá. Ele passou assim na testa, e dessa tinta veio essa luz toda que emanava da cara dele. Nosso grande comentarista, o Ora Haim, ele pergunta o seguinte, e é uma pergunta muito interessante, faz sentido. Falou, como assim sobrou tinta? Deus errou na quantidade? Deus que é perfeito e sabe tudo, controla todo mundo, não sabe qual a quantidade exata de tinta que precisa para escrever a Torá? Não faz sentido que isso sobrou. E a resposta é que realmente Hashem não tinha errado. Então como sobrou? Contam os nossos sábios que quando Hashem estava ditando a Torá para Moshe Rabbeinu escrever, uma das midot, uma das características pessoais que é muito bom ter é a anavá, humildade. A anavá é a melhor característica que a pessoa pode ter. E a única pessoa que tem esse carimbo de Hashem, que é a pessoa mais humilde do mundo que já teve na terra, está escrito Vaish Moshe, Anav Mikol Adam, Anav Meor Mikol Adam, que o Moshe Rabbeinu era a pessoa mais humilde que teve aqui, entre todos os humanos na Terra, que já existiu, que vai existir, o mais humilde de todos, carimbo de Hashem, é Moshe Rabbeinu. E quando Hashem foi ditar isso para ele, Moshe Rabbeinu, na sua humildade, foi lá e tirou o Yud da palavra. Em vez de escrever a palavra Ain, Nun, Yud, Vav, ele tirou o Yud, ficou Anav, sem o Yud, dá para ler da mesma maneira. Então está escrito de uma maneira, mas se fala de outra na leitura da Torá. Então com esse Yud sobrando, que é uma letra pequena, sobrou, o Moshe Rabbeinu fez assim, e dizem os nossos sábios que com isso emanava a luz da cara dele. Mas fica a pergunta, pera lá, Moshe Rabbeinu tinha outras características que seriam válidas para ele ter o mérito de ter toda essa grandeza, a luz emanando da cara dele? Ele foi lá o enviado de Hashem para tirar o povo de Israel do Egito. Ele foi lá, falou com o faraó, trouxe as 10 pragas com o comando de Hashem, abriu o mar, subiu para o céu, recebeu a Torá, 40 dias, 40 noites ele não comeu. Olha quantas coisas ele fez pelo povo e defendeu o povo quando o povo fez besteira no deserto e Hashem ficou bravo com o povo, ele foi lá e defendeu o povo. Não faltavam qualidades e momentos para falar, uau, olha o que ele fez por nós, pelo povo. Não era o suficiente? E justamente pela letrinha aqui que sobrou, foi. Na verdade, explicam os nossos sábios que não é pela letra que sobrou, não é pela tinta que sobrou. É pela humildade dele, é pela característica por ele ter se trabalhado e chegado lá. Isso é o que fez ele ter essa luz toda. Para a gente entender um pouco melhor essa história, Rav Yonah Metzger citou uma passagem na Gemara, no Tratado de Avodah Zarah. Ele conta uma história, lá a Gemara conta que o Rav Hanina ben Teradion ficou doente, o Rav Yossi veio visitar ele, o Rav Yossi ben Kisma ficou doente, e o Rav Hanina ben Teradion veio visitá-lo. Eram dois grandes Tanaim, dois grandes rabinos gigantes naquela época. Na época que os romanos tinham já destruído o templo, infelizmente, eles estavam lá, e o Rav Yossi ben Kisma falou assim, uau, olha como está acontecendo essas coisas, e tem esse povo, os romanos, que destruiu o templo, e
os lugares mais sagrados do templo, e eles ficam matando o nosso povo, os grandes rabinos estão perseguindo a gente, não deixam a gente estudar a Torá, tem vários decretos, e tal, e foi falando um monte de calamidade que estava acontecendo na época. E o Hanina Ben Tarion falou assim, Tenachamu min hashamayim. Aí o Rav Yossi Ben Kisma falou, uau, como assim? Que Hashem console a gente? Você vai lá, mesmo que tem decretos que quem estuda de Torá vai ser morto, e você vai lá e faz comunidades, estuda a Torá, e fica dando Zikui Arabim, mérito pro público e tudo mais. Como assim você se põe em risco e você fala só, que Hashem console a gente? Desse jeito você vai acabar morrendo, assim. Com você Sefer Torá, que você sabe toda a Torá, você vai acabar morrendo. Bom, passou desse um assunto para o outro. E já que ele falou que talvez vai acabar morrendo, depois de um outro assunto, Hanina Ben Tarion pergunta para o Rav Yossi, olha, já que você talvez falou que eu vou morrer, sei lá o quê, será que eu vou ter o Olam Abá, vou ter mundo vindouro? Aí o Rav Yossi pergunta para ele, então fala alguma coisa que aconteceu ultimamente para saber qual o seu matzah, a tua situação. Olha, tem a festa de Purim, que um dos costumes é dar presente para os pobres, matanot levonim. E eu misturei o meu dinheiro pessoal na carteira com o dinheiro que estava separado para os pobres. Eu não sabia o que era o de quê. Com certeza eu já tinha separado em outro lugar também. Misturou o dinheiro na carteira, o que eu fiz? Dei todo o dinheiro. Na dúvida foi, vai que é meu, não é meu, é deles, dos pobres, eu acabei dando tudo que tinha na carteira. Aí o Rav Yossi disse, uau, espero que a minha porção no mundo vindouro seja do teu lado. Mas espera lá, fica a pergunta. Ele tinha acabado de dar um monte de elogios pro Rabbi Hanina, que mesmo assim ele se entrava em perigo e estudava a Torá com o público e tudo mais para ter mérito para todas as pessoas, se colocava em risco e tarará, fazia um monte de coisa, criava um monte de comunidades. Como assim isso não era mérito para ele ter o mundo vindouro? Dizem os nossos sábios uma coisa muito interessante, aqui é o segredo que a gente entende também de Moshe Rabbeinu. Muitas vezes na vida a gente vê coisas que as pessoas fazem, só que são públicas. Assim como Moshe Rabbeinu, óbvio, o mérito dele é infinito, por assim dizer, por tudo que ele fez pelo povo de Israel, de receber a Torá, tirou a gente do Egito, óbvio, com o comando de Hashem, trouxe as pragas, abriu o mar, trouxe o mar, tarará, mas o povo estava vendo. Tem um certo, aqui por trás, cada um no seu nível, mas Moshe não, ele era muito humilde, um pouco de gavá, um pouco, de orgulho, fala, uau, olha o que você fez. Assim como o Rav Yossi estava falando do Rav Hanina, olha tudo que você fez, tarará, 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 no público e tudo mais. Porém, são coisas públicas, todo mundo está vendo. Só que no momento que chega no teste, que é só você e Hashem, só você e Hashem estão sabendo o que vai acontecer, ninguém vai saber. E você faz o que Hashem quer, isso sim é o que leva a pessoa. Nos céus, quando Moshe Rabbeinu estava escrevendo a Torá, ninguém ia saber dessa coisa de que ele tirou o Yud da palavra. Eles poderiam ter achado que Hashem, por algum motivo, Kabbalah, oculta, sei lá o que, tirou esse Yud. Mas não, quando a pessoa ela faz uma coisa por querer estar bem entre ela e Hashem, não para os outros, isso é o que vai levar a pessoa. Então, Bezrat Hashem, que possamos nos trabalhar para chegar nesse nível, talvez não de Moshe Rabbeinu, mas cada um no seu nível, de quando chegar o teste de verdade, é só você e Deus, só Deus sabe o que acontece na cabeça, e você faz o que Ele quer, aí sim Ele vai levar a gente. Shabbat Shalom e até a próxima.